Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é o Silvio, posso ser também terapeuta. E na oportunidade de hoje, nós vamos aí dar mais um passo nas aulas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns personagens bíblicos. Mas é importante nós entendermos que falar de codependência, ao certo, eu não sei quem trouxe essa palavra, né? Codependência. Tem alguns psicólogos, psiquiatras que fizeram, falaram a respeito da codependência no passado, entre os anos de 1970. Essa palavra codependência ela é importante para nos dias de hoje nós entendermos que quando se trata de codependência, nós estamos focando apenas nas pessoas que são codependentes de algum dependente químico. Tem a codependência emocional, como já foi desenvolvido por alguns profissionais que trabalham na área para ajudar e auxiliar as pessoas que estão num relacionamento abusivo, onde seu parceiro ou a sua parceira maltratam e a pessoa ela não consegue sair. Existe uma grande semelhança, mas existe também as suas particularidades. Bom, na codependência nós estamos tratando de comportamentos as quais permitem as pessoas adentrarem no uso compulsivo de substância química ou saírem do uso compulsivo de alguma substância química. Veja bem, na Bíblia nós vamos ver alguns personagens. E aqui quero trazer um pouco sobre Noé, Abraão, na época que era Abraão, e depois na época que se tornou Abraão, ao qual Deus deu o nome de Abraão, Saraí, e depois quando Sara. Também Jacó, Isaac, cujo Jacó é filho de Isaac e Isaac filho de Abraão e Sara. Bom, a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6 e versículo 8 fala que Noé, Deus achou graça diante de Noé, no versículo 8. E no versículo 9, conta-se um pouco do testemunho de Noé, cujo Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos e andava com Deus. No versículo 10 do mesmo capítulo, diz que Noé tinha 3 filhos, sendo os 3, Cã, Jafé e Sem. Veja bem, quando a Bíblia traz esses aspectos, é importante nós analisarmos que existe uma variação de ensinamentos para nós. Quero utilizar aqui, com todo respeito a qualquer religião, como sempre tenho falado, como sempre tenho apresentado, não sou do tipo de pessoa ao qual fica desdenhando de religiões existentes. Não, eu sou o cara que estou em busca do conhecimento, estou em busca de aprimorar a melhor qualidade de vida para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Meus familiares, amigos, vizinhos e colegas e todas as pessoas as quais ao longo do tempo venho conhecendo. Então é o seguinte, Noé, por ser um homem justo, por ter integridade, por ser uma pessoa de um testemunho ímpar, um testemunho maravilhoso, de Deus chegar ao ponto de Deus olhar para ele e se agradar dele. Faz a seguinte pergunta: como é que Deus está te olhando hoje? Será que Deus está se agradando da sua pessoa hoje? Eu vou fazer essa pergunta para mim também, como eu já tenho feito algumas vezes e continuo. Será que Deus está se agradando do que eu estou fazendo, do que eu sou,
do meu caráter, de como eu estou caminhando no dia a dia, das coisas que eu venho fazendo. São pontos importantes, porque quando nós vemos na Bíblia, nós vemos ali alguns momentos aos quais Deus se agrada das pessoas. Quando o diabo entrou lá no reino dos céus, ou seja, entrou lá quando os filhos de Deus foram visitar, Deus, primeira coisa que fez foi perguntar: da onde vieste? Deus se importou em saber aonde ele estava. Se ele estava próximo, estava vendo. E aí quando ele falou de rodear e passear por toda a terra, aí Deus disse: tem visto meu servo Jó? Olha só, que momento maravilhoso. Não estou falando a respeito do diabo, estou falando do testemunho que Deus está professando ali, ou esteja falando sobre alguém importante, Jó, assim como foi Noé. Então veja bem, Noé estava numa época onde as pessoas estavam se corrompendo. As pessoas estavam se distanciando da presença de Deus. As pessoas já não estavam mais conectadas com o Senhor. É tipo pessoas da seguinte forma: eu fiz isso, então eu me incluo. Pessoas que quando começam as coisas estarem bem, relaxa, ao ponto de esquecer de se preparar para uma nova tempestade. Quando as coisas estão ruins, elas começam a buscar. Eu aprendi da pior forma. Espero não repetir o mesmo erro, porque senão é insanidade. Insanidade é repetir o mesmo erro procurando resultados diferentes. Exatamente. Albert Einstein fala a respeito disso. Muito legal. Então, qual o propósito de tudo isso? Vamos avaliar os pontos. Quando Adão e Eva comeram do fruto ao qual Deus havia falado para eles não comerem, Deus os disciplinou. Como Deus os disciplinou? Retirando do lugar onde estavam. Veja bem, seu filho entrou na sua casa hoje, um exemplo. Seu filho maior de idade. Seu filho é maior de idade, ele chega na sua casa, embriagado, sob efeito da bebida. Ele começa a te agredir em palavras, começa a exigir de você o que ele não tem direito, começa a te oprimir e você releva, você simplesmente deixa, permite. Aí no dia seguinte ele chega na sua casa novamente, porque ele mora lá, ele reside lá, como se nada tivesse acontecido. Mãe, cadê a comida? Estou com fome. Na fala dessa forma. Aí você vai lá, faz o rango para ele, tal, a refeição, e traz novamente. Se você for mãe, ou se não for, se for o pai, ou se você simplesmente for o terapeuta profissional que está aí, né, neste curso. Então você já está tendo uma visão panorâmica da questão codependência. Beleza. Aí ele fala dessa maneira, você vai lá e faz a refeição. Momentos depois ele se alimenta. Às vezes nem se alimenta, ele olha para comer. Eu não gosto dessa comida, ela fala dessa forma, sendo que ele não traz nenhum benefício em questão de sustento para dentro da casa. Aí ele diz: eu não gosto dessa comida. Eu quero comer um frango frito, mas só que o dinheiro que era para comer o frango frito, no dia anterior, ele pediu para beber, se embriagar, e você passou para ele, você deu esse dinheiro para ele. E aí ele quer exigir de você no dia seguinte. E aí, o que acontece? Você vai lá, tira o dinheiro de pagar a água, ou a energia, ou de pagar uma outra conta, e vai lá e compra o frango. Quando você traz o frango preparado para ele comer, tá ruim, começa a agir dessa forma. O que você está fazendo? Você está criando, você está continuando, se submetendo a um monstro, não o teu filho, mas as atitudes que ele está demonstrando, comportamento monstruoso, porque está te tratando dessa forma. Aí ele está pegando aquele versículo da Bíblia
e está lançando ele fora. Aonde diz, honrai o teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem. Agora veja bem, se ele não tem a capacidade de te honrar e te respeitar, quando ele te vê, te enxerga, sabe quem você é, como é que ele vai amar a Deus sobre todas as coisas? Quando a minha mãe, em alguns momentos, quando eu queria alguma coisa que ela não tinha capacidade de me proporcionar naquele momento, ela não tinha o recurso financeiro, se fosse necessário, ela simplesmente dizia para mim, eu não tenho. E quando eu insistia, ela dizia, eu já falei que eu não tenho. E aquilo mesmo me doendo, eu falava, mas eu quero. E ela dizendo, eu não tenho, eu não vou roubar para te dar, eu não vou fazer isso para poder conseguir para você. Eu já disse que não tenho, pronto, acabou. E se eu persistisse, ela me deixava mais ou menos um mês sem televisão. Algumas atitudes que ela fazia. Quando, em alguns erros que foram cometidos, que é considerado como erro, porque isso fortaleceu as minhas atitudes no uso do compulsivo de substância química. Veja bem, em alguns momentos, eu, quando usava minha substância química, que assim eu tratava como minha, eu sempre fazia uso dela, mas eu nunca fazia na frente da minha mãe. Eu não bebia na frente da minha mãe, podia chegar bêbado, drogado, mas eu não chegava bebendo e nem usando a outra substância química. Não acendia um cigarro na frente dela. Por quê? Porque isso ela cortou desde cedo. Ela não permitiu. Ela começou a mudar isso desde cedo. Quando eu disse, quando eu completar 15 anos, que o meu pai começou a fumar com 15 anos, eu disse, quando eu completar 15 anos, eu vou fumar. Ela disse, tu não vai fumar. Mas meu pai começou, foi teu pai, tu não é teu pai. E eu comecei a fumar cedo, muito antes de ela imaginar. Beleza? Quando os comportamentos que eu expressava, quando eu ia para a escola, quando eu estava lá na bagunça, aquela coisa toda, quando eu olhava, minha mãe estava na porta. Por quê? Ela queria saber como eu estava. Quando eu estudava na mesma escola que minha mãe trabalhava, ela estava direto na minha sala, observando como eu estava. Eu me sentia perseguido, mas aquilo me dava um certo medo. E esse medo era bom, porque muitas coisas que era para mim fazer, como criança, um adolescente rebelde, eu não fazia porque eu tinha medo. Eu tinha medo das consequências de chegar em casa, de a minha mãe me disciplinar, dar uma coça, bater mesmo. Eu tinha medo. Eu tinha medo de ficar sem assistir, porque eu gostava muito, ainda gosto de assistir bastante. Então, isso para mim era ruim. E ainda ficava com medo, na época, eu ficava com medo de ela me mandar para a igreja, porque ela me mandava para a igreja sempre. E eu achava ruim. Só que ela estava ali plantando. Ela estava ali germinando em mim algo que hoje eu acho muito bacana, que é o que me levou a abandonar a faculdade de educação física. Depois eu fiz pedagogia, mas não concluí, para me fazer formação de pastor e de terapeuta. Por quê? Porque eu estava conectado com aquilo que eu gostava. Porque a semente que foi plantada lá no passado foi o que me fez. E aí, voltando à questão para a mãe. Quando a mãe ela está diante da responsabilidade de educar o seu filho, é uma grande responsabilidade. É pegar a Bíblia e dizer assim, mas a Bíblia é um manual, mas preste atenção que a Bíblia, ela nos ensina comportamentos as quais a gente precisa moldar. Na época de Noé, não existia tecnologia, então como é que eu vou disciplinar uma criança que está todo o tempo, 24 horas, na tecnologia, usando aquele aspecto bíblico? Porque naquela época não existia tecnologia, então o que eu tenho que aprender? Que comportamentos precisam ser moldados. Então, comportamento e não a pessoa do passado, mas sim a pessoa do presente,
que está hoje comigo. Então veja bem, quando a mãe ela está diante dessa questão, o filho a tratando mal, a destratando, desrespeitando, fazendo essas coisas, e ela continua dando espaço e liberdade para ele, existe a possibilidade de um dia ele chegar em casa e não encontrar nada e espancar a mãe. Por quê? Porque ela permitiu tais comportamentos dentro da sua residência. A primeira coisa a se fazer, chegou em casa agressivo, não permita ele entrar novamente. Quando Adão e Eva comeram o fruto, veja bem o que Deus fez com eles. Deus o tirou dali. Por quê? Porque ele começou com o fruto que era proibido. O que eles não iriam fazer depois? Se Deus permitisse. Se Deus continuasse, deixasse, não, tá bom, comeram o fruto proibido, tá, tudo bem, pode ficarem aí, mas não faço de novo mais não, tá? Aí eles iam de novo, porque não teve consequências, e de novo, porque não teve consequências, e de novo, até chegar ao ponto de taxarem Deus de uma forma zombando, tratando ele como um ser insignificante. Então, quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você espancar seu filho, você expulsar seu filho da sua casa. Não, estou dizendo comportamentos que precisam sim. Há necessidade. Quando eu cheguei um dia na casa da minha mãe, muito drogado, muito embriagado, a minha mãe, ao invés de ela compactuar com o meu comportamento, ela disse o seguinte para mim: você tem duas escolhas. A primeira é, você entra, vai para o seu quarto, deita, dorme e amanhã nós conversamos. A segunda é, se você quiser exigir alguma coisa de mim, volte para a rua e fique lá. Parece loucura, mas a tua mãe... Não foi má. Quando ela falou aquilo com a firmeza, e eu sabia que se eu vacilasse ali, ela iria cumprir o que ela estava falando. Porque ela era uma mulher de palavra. Ainda é uma mulher de palavra. Ela não era uma mulher de dizer assim, tá bom, meu filho, eu vou te disciplinar. Ah, não, mas tá bom, ele foi tão bonzinho. Não. Quando eu vacilava, em casa conversamos. Acabou. Ela não deixava para depois. Não. Chegou em casa, senta aqui. Era a pior taca que eu tinha. Era aquela quando ela sentava. Senta aí. Eu já sabia. Olha nos meus olhos. Ela não deixava eu olhar para baixo, não deixava eu olhar para o outro. Não, nos meus olhos. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Eu te ensinei em algum momento você pular o muro da escola quando eu fiz isso? Eu te ensinei em algum momento você fazer tal coisa? Se eu te ensinei, eu quero corrigir. Se não, por que você fez? Tá faltando alguma coisa aqui em casa para você? Conversa. Ela conversava comigo. Ela me mostrava, assim como o meu avô, pontos importantes a se refletir. Quando uma vez eu pulei o muro da escola, engraçado porque naquele dia foi um dia terrível. Mas engraçado assim, eu acho graça porque já passou. Eu pulei o muro da escola, eu e mais outros colegas. E aí, estávamos, porque sempre na escola que nós estudávamos, os melhores alunos eram selecionados. Eu achava um absurdo aquilo. Os melhores alunos eram selecionados para ir ao parque de exposição. Sempre tinha Agropec e aí tinha os melhores alunos que eram selecionados para levar para lá. Diferente de uma outra diretora, a qual eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, que ela levava todos os alunos da escola. Não importava se ele era o pior aluno, ela levava todos, para todos terem a mesma experiência. E aí nós nos sentíamos excluídos e um dia nós se rebelamos. Eu e outros colegas que éramos terríveis. Terríveis mesmo em questão de bagunça. Mas nós éramos bagunceiros da seguinte forma. No começo do ano, nós bagunçávamos bastante.
No segundo bimestre, nós já éramos melhor. No terceiro, nós era terrível. E no quarto bimestre, nós éramos santos. Então, beleza, para a gente não reprovar de ano. Tá ok. E aí nós pulamos o muro da escola, entramos no ônibus escondido e se escondemos debaixo da cadeira. Algumas meninas inteligentes, que eram consideradas inteligentes, porque nós éramos considerados burros, os analfabetos da escola. E aí elas nos caguetaram. A diretora apareceu e falou, cadê o fulano de tal? Aí a menina, apontou, eu estava lá embaixo. Cadê o ciclano? A outra menina apontou. Aí nós ficamos bravos lá. Aí os meninos que apontaram também, nós falamos, vamos pegar nós da saída. Aí nós saímos, legal. Aí o rapaz que era o monitor do ônibus, ele viu meu rosto. Não que eu estava escondido, não, mas ele viu meu rosto. No dia que a minha mãe foi para o parque também, com os alunos, eu estava de suspensão, e aí os alunos foram. E eu peguei, entrei no ônibus, só que eu não tinha falado para minha mãe que eu tinha sido suspenso por causa dessa questão. Eu só falei que eu não queria ir para a escola, que eu estava me sentindo meio assim, para baixo e tal. E aí ela falou, então vamos, nós vamos para o parque de exposição hoje. E aí eu, beleza, eu quero ir, né? Aí, e junto com os alunos. Na hora que eu subi o degrau do ônibus aqui, o rapaz olhou e falou, tu não é o cara que a diretora colocou para fora do ônibus? No meio de todo mundo. Para minha mãe foi humilhante, para mim também. Porque eu sabia que ali eu ia levar umas biscas. Minha mãe olhou assim, ela só falou assim baixinho. Em casa nós conversamos. Eu passei as horas todinhas, todas as horas. Enquanto todo mundo estava se divertindo, brincando, eu já estava preocupado, com medo, porque eu sabia que quando chegasse em casa eu iria levar uma bronca e talvez eu ia ficar de castigo. E aí o negócio ia ficar ruim para mim. Beleza. Não me diverti, brinquei nos brinquedos por brincar. Meu corpo físico estava lá, mas minha alma estava lá, sei aonde. Quando terminou, quando nós chegamos em casa, minha mãe sempre aqui. Por que você pulou o muro da escola? Olha nos meus olhos. Por que você entrou no ônibus sem ser convidado? Quantas vezes eu já te ensinei que não se deve nem entrar nas casas das pessoas sem permissão? Muito menos pular o muro da escola como um vagabundo, como um delinquente, como um ladrão, para entrar no ônibus, para ir para um lugar que você não foi convidado porque você passou o ano todinho brincando com brincadeiras absurdas, brincadeiras inaceitáveis, em vez de você estar estudando para você ter uma formação acadêmica, você ser uma pessoa melhor, de ser aceito na sociedade. Começou com aqueles... Nossa, aquilo ali machucava muito. Porque ela estava falando a verdade. Porque imagina só, você morar numa comunidade pobre, você ser negro, você ter uma deficiência física, é cruel. Porque você, como diz o Mano Brown, você tem que ser 100 vezes melhor. Porque você já é excluído. Você, pela sua cor, você já é excluído. Eu me lembro quando eu chegava nos lugares, as pessoas olhavam para a minha pele, elas já se distanciavam. Já botavam a mão no bolso, com medo. E quando viam minhas tatuagens, aquela coisa toda. E aí, voltando lá para Noé. Então, Noé era um homem íntegro, justo, andava com Deus. Então, quando Noé, ele andando com Deus, ele presenciou do melhor que há. Quando ele fez ali juntamente com a sua família, seus filhos, suas noras, a sua esposa, a arca como Deus havia mandado. Quando estava tudo pronto, Deus foi lá e trancou a arca por fora. Todas as pessoas que estavam lá, quando começaram a ver a água descendo e vendo enchendo, as pessoas começaram a se apavorar desesperadamente e começaram a buscar gritando, Noé, abre! Só que Deus tinha fechado por fora. Então Noé não abriu. Deus começou a dizer, começou a mostrar para todos nós, desde lá do Jardim do Éden, desde antes do Jardim do Éden, na realidade,
que temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. Exatamente. Temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. Porque o que os nossos pais não fazem, a vida faz por nós. E o mais louco, que às vezes a vida ela machuca muito. Muito mais e não estamos preparados para isso. Quando Noé desce da arca, depois daquela enchente, depois de saber a quantidade de pessoas que haviam morrido, quantidade de pessoas que ele falou, olha, Deus mandou construir essa arca, vai chover, e tudo que aqui a vida vai morrer, se arrepende, dá tempo de você se arrepender, muda a tua história, seja uma pessoa diferente, começa a buscar a Deus. Que nada, Noé. Isso é bobagem, rapaz. Isso não é coisa não. Sai fora, mano. Quando ele desce da arca, que ele olha aquilo ali, deserto. Talvez um monte de corpos espalhados. E ali diante de uma situação caótica, uma situação dolorida, ele planta a vinheira. A primeira coisa que ele faz é fazer um altar para Deus. Primeira coisa que ele faz ao descer é construir um altar para Deus. Quando ele constrói o altar, depois ele planta ali a vinheira, colhe, produz ali o vinho, não sei como ele fez, mas ele fez, eu não estava lá, ele fez o vinho ali, se embriagou com o vinho. Até eu faria isso, porque imagina só você estar diante de uma situação como aquela, como já relatei anteriormente, quando estava lá em Paragominas, na cidade natal, ou ocorreu uma enchente, ou pessoas faleceram, e eu, quando soube lá da criancinha que me corroeu por dentro, imagina a quantidade de pessoas. Então Noé vai e se embriaga, tira todas as suas vestes, dentro da sua tenda, e ali está repousando num momento maravilhoso, e seu filho aparece, o Cã. Aparece, vê a nudez do pai, e o mais louco, que quando ele sai dali, ele vai compartilhar com os outros. Eu me lembro de uma vez, meu tio, irmão da minha mãe, ele morava conosco, e ocorreu uma situação. Ele dividiu o quarto comigo. Minha irmã dormia num outro quarto, minha mãe com o esposo dela no outro, e eu dormia num quarto com meu tio. Eu estava deitado, já era noite, e meu tio tinha acabado de chegar, tomou um banho e foi trocar de roupa. Eu me lembro que nesse episódio, uma coisa interessante e importante que ele fez. Ele colocou a toalha de uma forma que eu não pudesse enxergar nenhum milímetro que fosse da sua nudez. Ele se protegeu e me protegeu, sem a necessidade de eu precisar sair do quarto. Aquele episódio ali foi muito bacana, porque me mostrou um respeito. Mostrou um respeito. Aí eu volto agora novamente a Noé. Ele se sentiu desrespeitado e, portanto, ele foi desrespeitado. Tem um colega, que no passado, ele fazia uma coisa absurda mesmo. Todas as vezes que a mãe dele ia tomar banho, ele ia lá vê-la nua, banhando. E ainda conversava com os colegas, compartilhando, e convidava alguns colegas para ir ver. Na época, nós achávamos até engraçado aquela situação que estavam presentes, não a questão da nudez da mãe, mas da babaquice dele. Quando ele contava, da forma como ele contava, achávamos graça. Mas aquilo ali, para mim, era tipo, poxa, qual é o sentido de ver a minha mãe nua, cara? Se a minha mãe entrasse no quarto, quando eu morava com ela, quando ainda adolescente, até mesmo jovem, até adulto se for, e ela fosse trocar de roupa, eu saía. Se ela viesse ali saindo do banheiro, ou estivesse dentro do banheiro e pedisse a toalha,
Esqueci a toalha, traz a toalha aqui sim. Ela nunca permitiu, entra aí, a porta está aberta, eu estou aqui no... Não, dá licença. Dá licença que eu vou me trocar. Então assim, um respeito que esse rapaz não tinha com a sua mãe. E toda aquela situação proporcionava ali uma maldade, um desrespeito total com a pessoa que lhe colocou no mundo. Porque uma coisa é você estar ali e você vê, a outra coisa é você desdenhar, compartilhar, principalmente sem a permissão. Existe hoje no mundo, com o avanço tecnológico, muitas mulheres que são mães, né, que o seu trabalho é postar fotos nuas e tal. Isso aí é uma outra situação. Mas agora, você está ali no seu banho, na sua intimidade, e o filho está lá. E o mais louco ainda que ela é cristã e ele também era. Na realidade. Na época, então, da onde veio aquele comportamento? Bom, é uma outra situação. Agora nós vemos aqui. Então Noé, quando soube o que o filho havia feito, ele disse: tu serás servo, a tua descendência será servo. Noé disciplinou o seu filho. Se Noé tiver abençoado o seu filho, você vai ser grande. E todos aqueles ali vão te servir. Ele estaria alimentando o monstro do comportamento inadequado, a falta de caráter, o déficit de caráter. Quando uma vez, me lembro bem, cheguei em casa, estava com a minha namorada, nós éramos adolescentes. Olha só, eu, malandro, falei, opa, minha mãe vai estar para o trabalho, então eu vou levar ela lá para casa e vai rolar. Pá, tchum. A minha mãe, inteligente, sábia, né? Quando eu estava lá com a namorada, minha mãe abriu a porta. Eu olhei assim com os olhos, um bodegão de olhos. Nós não estávamos despidos, nem tínhamos feito nada ainda. Queria. E aí, minha mãe falou, estou indo para o trabalho. De novo, que eu vim só buscar uma coisa aqui. E você, garota, vem comigo. Minha mãe não deixou. Eu fiquei muito bravo, fiquei muito zangado. Mas aí eu fiquei imaginando o seguinte. E se fosse a minha irmã? Se fosse a minha irmã, será que eu iria gostar? E se fosse a minha filha, será que eu iria gostar de ela ter relações sexuais antes do tempo? Porque ela era uma adolescente ainda, nós dois éramos adolescentes ainda. E aí? Será que eu iria aceitar? Então, minha mãe, ela foi sábia. Ela não permitiu. Eu fiquei bravo, claro. Falei assim, só quer que eu seja gay, brincando, de uma forma brava ainda. E ela falou, não, eu só quero que tu aprenda a ter respeito, só isso. E aí eu entendi. Então Noé proporcionou ao seu filho o respeito. Tem que ter o respeito. O pai e a mãe, tem muitos que, quando o filho começa a usar drogas, começam a ter medo. Começam a entrar em desespero de uma forma a se submeter, a fazer tudo o que for para saciar o uso da pessoa. Quando a minha mãe, eu chegava a ela, mãe, eu quero dinheiro. Se ela não tivesse, ela não me dava. E se eu furtasse, ela me corrigia. Quando uma vez eu entrei na casa da minha mãe e furtei algumas coisas lá, com dinheiro e tudo, quando eu fui lá no dia seguinte, ela não deixou eu entrar. Ela falou, não, tu não vai entrar aqui não. E eu fiquei bravo, porque eu queria entrar porque eu estava com fome. Ela falou, não, você não vai entrar aqui não. Tá com fome? Eu vou, espera aí que eu vou pegar comida e vou te dar aqui. Comi no meio da rua, me senti humilhado. Fiquei bravo com ela. E aí eu me lembrei da merda que tinha feito. Furtar da minha mãe, cara. A mulher que sempre me deu tudo, nunca deixou faltar o alimento para mim, as vestes, nunca deixou faltar nada.
Sempre foi batalhadora, lutou. Esteve comigo nos melhores e nos piores momentos. E eu tinha feito aquela merda. Pegado o celular da minha mãe, trocado em drogas. Tem que dar. Não, mas muitos pais cometem esse erro. E algumas esposas também cometem o erro. O filho saiu da clínica de reabilitação, exemplo, saiu da clínica de reabilitação. O filho saiu mais revoltado do que antes. Porque tem algumas clínicas de reabilitação que, infelizmente, elas tratam da forma antiga. É espancando, é isso, aquilo, outro. Se nós formos olhar a história das clínicas de reabilitação, até psiquiátrica, ela era muita crueldade no passado. Infelizmente, tem algumas que são assim. Mas tem algumas que não são. E mesmo assim o filho sai revoltado. O filho saiu, ou a filha, ou o namorado, ou a esposa, seja quem for, saiu. Aí o pai, ou a mãe, ou a esposa, ou o esposo, chega e fala: ó, vamos fazer o seguinte. Você precisa fazer um acompanhamento. Não preciso mais não, já estou curado. Então vamos para a igreja. Não preciso mais não, já estou bem. Então eu quero que você, pelo menos na sua casa, você faça, aqui em casa, você faça o acompanhamento, você busque, você estude. Não preciso não, já sei tudo. Tá bom então. 2 dias depois, ou uma semana depois, ou até mesmo 3 meses depois, tá o filho de novo no uso compulsivo da substância química. E aí o pai ou a mãe pergunta: por quê? Por quê? Eu me lembro de um colega que quando ele saiu da clínica de reabilitação, a mãe dele falou o seguinte para ele. Ele primeiramente falou para a mãe dele: ah, agora eu vou ganhar meu carro, né? Eu fiz o que a senhora queria. Aí ela falou assim: tá bom. Aí o filho foi deitar na cama para descansar, ela ligou. Vem buscar ele aqui. O pessoal é de remoção. Uma equipe de remoção. Vem buscar ele aqui. Ele tinha acabado de sair da clínica de reabilitação. Mas o que ele falou foi: eu fiz o que a senhora queria. Agora você vai me dar o que eu quero. O mesmo comportamento do passado. Aí ela ligou para a equipe de remoção. Quando ele levantou, se espantou, estava lá 3 marmanjos brutos lá. Vamos. Ela: mãe. Aí ele: mãe, eu nem usei drogas. O problema não é a droga, é o comportamento que te leva ao uso da substância química. Eu, quando você estava lá dentro, eu estava acompanhando, estudando, me preparando para quando você chegasse aqui em casa e apresentasse esse tipo de comportamento, eu tomasse esse tipo de decisão. Agora você vai para a clínica de reabilitação e quando você realmente estiver em recuperação, você vai entrar aqui em casa e eu vou te ajudar. Mas fora isso, você vai ficar lá dentro. Quando levaram o filho, ela foi chorar. Ela dobrou os joelhos e foi falar com Deus. Parece loucura. São atitudes e decisões. Imagina só Deus ao ver Adão e Eva comendo o fruto. Imagina só Deus vendo que Adão e Eva comeram o fruto que ele tinha proibido. Imagina só Noé olhando para seu filho que o zombou dele. Imagina só Adão e Eva vendo Caim depois de ter matado Abel. São comportamentos que são necessários ser corrigidos, porque se não for corrigido, eles trarão prejuízos. Eu estava assistindo uma certa feita uma pregação do pastor Marco do Silas Malafaia, e na ministração ele falou uma coisa muito importante a respeito de liderança. Ele falou que numa certa igreja, ele havia pedido, como pastor presidente, ele havia falado para todas as igrejas seguir uma certa situação. Um pastor de uma certa igreja que estava sob a responsabilidade do pastor Silas Malafaia, ele não quis seguir e ainda incentivou as pessoas a não fazerem. Então o pastor Silas Malafaia teve conhecimento do que estava acontecendo, foi lá e retirou o pastor de imediato. Mas é loucura, ele é pastor. Um líder
corrupto tem a capacidade de corromper até mesmo uma nação. Lembra-se de Lúcifer? Lembra-se de Lúcifer? Anjos que estavam lá, vendo a essência da existência de Deus, foram corrompidos. Imagina nós, seres humanos. Imagina nós. Então ele retirou. Isso é correto. Eu concordo com ele plenamente. Quando essa situação deste tipo de comportamento, tem que ser disciplinado. Quando eu posso disciplinar alguém? Quando eu vejo que está errado. Eu não posso compactuar com os erros. Eu amo uma pessoa como Deus nos ama, mas Ele não ama o nosso pecado. O pecado que fazemos. Ele ama nós, seres humanos, assim como Ele amou Adão e Eva, mas não compactuou com o erro que eles tiveram. Nós vamos ver esse ponto. É um ponto de suma importância, porque quando Noé tomou a decisão, depois do que o filho havia feito, imagina só, um pai ter que dizer para o filho: você vai ser servo, ou seja, escravo. Você vai ser funcionário dele, porque qual é o motivo que levou a quantidade de pessoas que viriam depois? Eles estavam ali, estavam em 4 homens e 4 mulheres. Então, por que só ele foi escolhido? Não, ele se escolheu. Ele poderia ter visto a nudez de seu pai? Não, primeiro ponto, ele nem deveria ter entrado na tenda do seu pai. Eu me lembro que uma coisa até interessante, a maioria, na época que eu morava lá, todos os quartos dos adultos, casados principalmente, tinham portas. Das crianças nem não tinham, mas dos adultos tinham. No quarto da minha mãe tinha uma porta, na casa dos meus avós, porta. No nosso, não, mas de todos os casados, sim. Por quê? Porque o casal vai ter momentos íntimos deles. E a criança, o adolescente, o jovem, seja quem for, não tem a necessidade de eles estarem vendo. Não tem a necessidade de eles compartilharem. Não tem a necessidade de estarem lá. O banheiro, uma coisa que o meu padrasto ele fez com eficiência. Quando nós morávamos lá, ele carpinteiro e preteiro, ele fez uma coisa interessante. O banheiro ele era todo revestido. De madeira, mas todo revestido. Não tinha uma sequer brecha. Qualquer pessoa que estivesse dentro tomava banho tranquilamente. Sem correr o risco de uma pessoa do lado de fora estar vendo a sua nudez enquanto estivesse tomando banho. Desse jovem, desse rapaz que eu falei que via a sua mãe, se estiver assistindo, eu espero que você tenha mudado esse comportamento. Essas questões, quando nós vemos esse tipo de comportamento, voltando lá para a mãe, que o filho oprimiu ela no dia seguinte, no dia anterior e no dia seguinte, ela tem que tomar uma decisão. Se ela é casada, ela não pode decidir sozinha, a não ser que o marido seja aquele tipo de cara que só existe. Infelizmente só existe, mas não compactua com nada. Então se ele compactua, converse com ele. Não aceite esse tipo de comportamento dentro da sua casa. Ah, mas eu amo. Amar não significa ser escravo. Acabou a época e a era da escravidão. Nós somos livres. Livres. Acabou essa era. Ama seu filho, mas não ame aquilo que destrói. Não estou dizendo para você expulsar de casa. Eu não estou dizendo para você espancar. Não estou dizendo para você fazer isso ou aquilo. Não. Estou dizendo que comportamentos como esse precisam ser corrigidos.
comportamentos nos quais cada um vai corrigir da maneira que achar correto. Como eu relatei da mãe, que o filho havia acabado de sair da clínica. Mas a atitude dele foi tão arrogante que o que ele fez? Ele não fez por ele fez por ela. E foi um erro gravíssimo. Porque, tipo, eu fiz por ti. Como um casal, por exemplo. Mas eu fiz isso por ti. Não, eu fiz por nós. Quando eu tô em casa, minha esposa está em casa, quando eu faço a refeição, eu não faço para ela. Eu faço para nós. Por quê? Porque se eu fizer para ela, eu vou procurar tentar imaginar a mente dela para poder fazer o que ela gosta. Do jeito que ela gosta. Então, quando eu faço para nós, porque é nós dois que vamos nos alimentar, então o que eu faço? Eu dou o meu melhor e faço a simples pergunta. Será que eu vou gostar? Será que eu vou comer essa comida? E aí eu experimento, ver se está gostoso. Se eu gostar, ótimo. Se ela comer, mesmo eu gostando e não gostar, beleza. Já estou aprendendo que ela não gostou daquele tipo de comida, daquele tipo de refeição. Então o que eu vou procurar na próxima? Fazer diferente. Fazer diferente para nós. Novamente repito, para nós, porque somos nós dois. Então, quando eu me deparo diante disso, eu observo o seguinte: o que eu posso fazer na questão codependência? Eu preciso primeiramente verificar o tipo de comportamento, porque a mãe diz, eu não sei mais o que fazer. Primeira coisa, começa a analisar o comportamento. O comportamento é inadequado, é insano, começa a corrigi-lo. Mas é o tipo de música que ele ouve. Não, não é o tipo de música que ele ouve. Mas é o tipo de amizade. Não é o tipo de amizade. Pode influenciar, pode contribuir, sim. Mas é o que ele é. Porque se você pegar, presta atenção que um detalhe bem aqui importante. Vou falar uma coisa e é até interessante. Jesus Cristo, ele mostrou para nós. Mostrou para nós. Isso. Quando ele veio a este mundo, os seus discípulos foram Pedro, João, Judas Iscariote, só os piores. Jesus Cristo, ele não selecionou os melhores, selecionou os piores. Ele andava com todos eles. Com todos eles. E nenhum o influenciou, contribuiu para ele se tornar um malfeitor. Porque muita gente pega aquela tese, né, da maçã, coloca a maçã no meio de outras estragadas. Há uma diferença. Está ali a maçã, ela está parada. Ela não está em movimento. Agora você está dentro da sua casa. Olha aí. Por que você está se comportando dessa forma? Eu não te ensinei esse tipo de comportamento. Não importa onde você está. O que importa é o que você é. O que você faz. Estou à distância da minha mãe. Eu poderia agora, nesse exato momento, entre aspas, fazer o que eu quisesse, porque minha mãe não está perto para ver. Ela está longe. Mas o que ela me ensinou veio comigo. Aonde estou em outro estado, estou em outra cidade, muito longe mesmo. Também do meu filho, longe mesmo. Mas o que ela me ensinou, o que o meu avô me ensinou, o que outras pessoas contribuíram, meu pai e várias outras pessoas contribuíram para a minha vida, vieram comigo. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu faço tudo perfeito. Não. Mas eu aprendi muitas coisas, coisas boas. E tenho feito muitas coisas boas. Fiz coisas ruins também. Como no passado, como eu já falei e vou repetir, como no passado, no relacionamento passado, eu traí. Tá? Eu traí a mulher que estava comigo. E a culpa foi minha, não foi dela. Então veja bem. Na codependência nós precisamos aprender que esses tais comportamentos, eles precisam ser moldados. Eles precisam ser moldados. Se não forem moldados, a pessoa ela não vai ter caráter. E se ela não tiver caráter, aonde ela estiver, não importa se ela estiver no meio da igreja,
É assim. Porque Judas, ele andava com Jesus. Ele deveria ter sido uma pessoa tão perfeita, porque ele estava dentro e perto da perfeição. Ele andava com Jesus. Era perfeito. Mas, infelizmente, o que ele era por dentro foi o que nós vimos nos momentos finais. Ele traiu Cristo. Ah, mas foi o diabo. Não, foi Judas. Foi ele que traiu. Foi ele que tomou a decisão, se deixou levar. Porque era aquele comportamento que ele tinha oculto. Era aquele comportamento que ele guardava. Aquele comportamento que o levou para a morte eterna. Então, veja bem. Nesse ponto você analisa, você observa que se você não tomar medidas educativas em comportamentos inadequados, você vai sofrer as consequências. Quando eu comecei a usar drogas, quando eu comecei a fazer coisas erradas, a minha mãe não compactuou com nenhuma delas. Nenhuma. Se eu chegasse em casa com um lápis que não fosse meu e eu falasse para minha mãe que alguém me deu, ela mandava no outro dia seguinte eu devolver. E se eu não devolvesse, ela me colocava de castigo, me colocava de joelho. E se eu furtasse dentro da escola ou dentro de casa, minha mãe não escondia dinheiro de nós, não. Ela deixava em cima da mesa. A minha mãe colocava alimentos nos quais a gente gostava, como, por exemplo, iogurte, pastel, essas coisas. Ela, você vai comer essa quantidade, essa outra quantidade vai ficar guardada. E se nós fôssemos lá e comêssemos, ela nos disciplinava. Quando eu pulei o muro da escola, ela me disciplinou, me colocou de joelhos. Na época eu fiquei muito bravo, fiquei zangado, porque ela colocou uns tecos lá não sei se foi milho, se foi feijão, eu sei que doeu demais. Ah, mas é um absurdo. Naquela época não existia essa regalia de tanta coisa para lei, para proibir esse tipo de punição. Mas aquilo lá me fez refletir. E hoje eu dobro meu joelho para conversar com Deus. Hoje eu tenho até resistência para dobrar meu joelho. Não fico 24 horas, como o pastor Francisco Wilson, mas fico um bom tempo. Mas isso não é para mim engrandecer. São coisas que foram me ensinando. Comportamentos que foram moldando. Então, quando eu me deparo diante dessas questões, aí eu volto para novamente o grande palco da vida. Colegas que morreram. Um exemplo. O colega chegou na casa dele com algo que não era dele, que não pertencia a ele. A mãe dele escondeu. Esse mesmo colega chegou na casa dele, correndo da polícia, porque ele tinha feito um roubo lá, e a polícia estava atrás dele, a mãe dele escondeu ele. Comportamentos que ela foi aceitando. Um dia ele chegou na casa dela, espancou ela e foi morto na rua. A questão é, até quando nós vamos nos deparar diante dessas questões e vamos aceitar? Até quando você? Eu estou dizendo para você ser cruel com seu filho, não, jamais. Nem com seu esposo, nem com sua... Não. Você ama? Beleza. Agora vai lá para a Bíblia e pega lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Vai descrevendo lá e tem uma parte que fala assim, o amor tudo sofre, tudo suporta. Quando se fala dessa parte, ele não está dizendo que você tem que sofrer. A Bíblia diz que meu filho, eu tenho que sofrer. Não, está dizendo que tudo sofre quando você toma decisões como essa. Quando Deus tomou a decisão de tirar Adão e Eva, tu acha que ele não sentiu? Acha que ele não sofreu para tomar aquela decisão? Quando ele expulsou Lúcifer com os outros anjos, tu acha que ele não sofreu em tomar uma decisão como aquela? Quando o Caim, antes de matar Abel, tu acha que ele não sofreu? Ah não, mas Deus é todo poderoso. Mas tu acha que ele não tem sentimento? Se ele não tivesse, por que nós temos? Por que nós temos sentimento?
Então veja esses pontos e vai analisando, observando que diante da existência, diante de todas as coisas que acontecem, nós precisamos aprender que na questão codependência nós precisamos trabalhar e moldar comportamentos principalmente esses insanos que nos fazem sofrer, destruindo a nossa existência. Não compactua. Teu filho saiu da clínica de reabilitação, te pediu um carro. Se for possível, não dê. Ele precisa provar para você e para ele, principalmente para ele, que ele realmente mudou e que ele merece esse carro. Não, mas meu filho acabou de sair da clínica de reabilitação, tadinho, tá precisando de um carro. Ele quer um carro para trabalhar. Quer um carro para trabalhar? Beleza, compre o carro. Se você tem condições, compre o carro. É o meio dele se sustentar? Ótimo. Beleza, compre o carro. Mas coloque regras. Descumpriu? Tome. Não posso tomar porque senão como é que ele vai trabalhar? Tome. Então espere o resultado. Já vi muitos pais fazerem isso e alguns infelizmente tiveram que enterrar seus filhos, outros deixaram de novo numa clínica de reabilitação e ainda outros perderam o controle absoluto até da sua própria casa. Cuidado. Comportamentos precisam ser mudados. Se não mudados, qual é o sentido? Eu não estou dizendo para você ser cruel. Estou dizendo para você aprender a ser melhor. Se a minha mãe não tivesse tomado as decisões que tomou, se ela não tivesse sido exemplo como ela foi e é, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu já teria sido morto há muito tempo. Eu não teria chegado aos meus 32 anos de idade. Eu teria morrido nos 18. Ou talvez antes. Forte abraço, que Deus abençoe e ainda haverá continuação, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.